Bom dia, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Luíse Coutinho, estarei com vocês nas interações via chat. E a aula de hoje é sobre o Segundo Reinado. Vamos conhecer o objetivo e a habilidade da aula de hoje? Vai aparecer na tela para vocês. A habilidade que trabalharemos hoje é identificar as características das revoltas negras no Brasil do século XIX, principalmente a revolta dos malês, e analisar os seus impactos na ordem escravocrata então vigente. Os objetivos são identificar no período regencial as contestações ao poder central, o Brasil no Segundo Reinado, política e economia, e as questões que levaram à queda do Segundo Reinado. A habilidade da aula de hoje foi extraída do currículo paulista. Para quem quiser ter acesso a esse documento, basta acessar o link ou o QR Code que aparece na tela para vocês. Certo? Quem vai ministrar a nossa aula de hoje sobre o Segundo Reinado é a professora Janaína Jardim. Bom dia, professora Janaína. Bom dia, professora Luíse. Bom dia, estudantes do 8º ano. Vocês que estão aí comigo, maratonando a história do Brasil, já chegamos no Segundo Reinado. Lembra lá aquele Dom Pedro II, que era um menininho, né? Quando o Dom Pedro I foi embora, agora ele já é um homem. Ele já está administrando o seu império. Na última aula que eu tive com vocês, nós falamos sobre a Guerra do Paraguai. Vocês lembram disso? E teve um momento da Guerra do Paraguai que eu até comentei assim, pessoal, vocês vão ver mais para frente que a Guerra do Paraguai, ela trouxe algumas consequências para o Segundo Reinado de Dom Pedro II. Então hoje nós veremos isto. Sobre a Revolta dos Malês, nós já tivemos uma aula incrível sobre a Revolta dos Malês. Não sei se lembram que nós até trouxemos um grupo de rap, eles cantaram a Revolta dos Malês. Então, nós já tivemos essa aula sobre a Revolta dos Malês. Nós estamos aí maratonando, né? Criando uma maratona aí do Segundo Reinado. Afinal de contas, estamos falando da história do Brasil. E agora, vocês vão verificar aí algumas consequências da Guerra do Paraguai. Vocês vão verificar também, junto comigo, algumas causas que levaram ao final do Segundo Reinado. Está bem? Então, comigo aqui 8º ano, espero que vocês estejam todos já com o caderno em mãos, com as anotações em dia, e vamos lá! Antes de mais nada, assim, para começar, daquela forma que a gente sempre começa a nossa aula, eu vou colocar para vocês uma questão. Vamos lá? Na tela para vocês? Olha só! Vocês estão vendo essa imagem? Você conhece esse personagem da história do Brasil? 1 minuto, chat. Voltamos com a professora Luíse. Tchau, tchau. Voltamos aí das interações, os estudantes apontando ali as suas respostas. A Marina e o Natan disseram Dom Pedro, mas eles não disseram se era o pai ou o filho, ou seja, se era Dom Pedro I ou Dom Pedro II. Já o Fábio, o Henrique e o Samuel disseram Dom Pedro II. E aí, professora Janaína? Olha, muito bem. Realmente é Dom Pedro II. Por que eu fiz essa brincadeira? É porque nas últimas aulas
Sempre que eu me referia a Dom Pedro II, ele ainda era um garoto, ou eu mostrei para vocês também uma foto dele com 5 anos, depois com 14, então ele ainda era um garoto. Eu mostrei essa para vocês para dar mesmo essa bugada aí na mente de vocês, mas realmente Dom Pedro II, essa é a resposta correta. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Mas vamos voltar um pouquinho na nossa aula. Vou colocar na tela para vocês os antecedentes deste período. Na tela, vamos lá? Então, nós temos aí um primeiro momento, onde o segundo reinado começa em 1840, com o golpe da maioridade. Eu vou deixar essa tela do jeito que está, então observem. O segundo reinado, ele começa em 1840, com o golpe da maioridade. Olha aí, o Dom Pedro II, um garoto. O que foi o golpe da maioridade? Vocês se lembram que o partido tinha um partido liberal e um partido conservador, certo? O partido liberal, ele dá esse golpe da maioridade, mas quem vai administrar, ele vai fazer com que o Dom Pedro II se torne maior de idade antes do tempo aí. Mas, de fato, quem estará governando serão os regentes, né? Serão os membros deste partido liberal. Falamos várias vezes sobre isso. Mais uma informação para vocês aí na tela. Isto. Durante o período regencial, o Brasil viveu uma série de guerras civis. Olha essa informação, pessoal. Lembra nas aulas anteriores? Falamos de várias guerras civis que aconteceram aqui no Brasil, justamente no período da regência de Dom Pedro II. Guerra do Paraguai, tivemos algumas revoltas de escravizados dentro do Brasil. Nós tivemos aí, nas aulas anteriores, nós vimos a balaiada, a cabanagem, a revolta dos malês, uma série de conflitos dentro do período regencial do segundo reinado de Dom Pedro II. Mais uma informação na tela para vocês. Olha aí, o Partido Liberal propõe a antecipação da maioridade do herdeiro do trono para garantir a centralização do poder. Então, oitavo ano, nós falamos sempre de dois partidos aí, e falei para vocês que não são partidos políticos, mas são grupos com interesses semelhantes, interesses econômicos, e esses interesses, eles dividiram então o Brasil em dois grupos que chamaremos de partidos, mas não são os partidos políticos que vocês conhecem hoje, está bem? Então vamos lá, Partido Conservador, Partido Liberal. Os conservadores, eles estão mais alinhados, assim, eles estão mais próximos do que é um Brasil colonial, aquele colonialismo, onde o Brasil ele obedece à metrópole, então ele é mais voltado, mais alinhado a essa política. Os liberais, que é aquele outro partido, que tem uma visão diferente da economia dos conservadores. O que os liberais querem? Os liberais estão ali, com os ingleses. Nesse momento da história, lá a Europa, a Inglaterra, já está começando a sua industrialização. Então, os liberais, eles estão, assim, economicamente mais próximos dos ingleses, porque os liberais, uma parte deles é contra a escravidão, certo? Eles querem acabar com a escravidão para começar uma industrialização aqui no Brasil, um processo de industrialização, tá bem? Os conservadores, eles são mais ligados aí os grandes latifúndios, as grandes plantações. Então, para os conservadores, a escravização dos negros africanos aqui no Brasil era muito positivo, porque era a mão de obra que eles tinham. Mais uma informação para vocês na tela. E essas informações, nós já vimos várias vezes, né? Deixa eu só mudar aqui. Isso, já está na tela. Então, a modernização e urbanização, industrialização do país. Nós temos neste momento, e tira um print dessa tela, que ela é um resumo de tudo que nós vimos aí acerca do segundo reinado, tá bom? Então, está falando sobre a industrialização, a modernização. O Brasil, pessoal, ele começa a se industrializar, mas não igual à Inglaterra. A Inglaterra já está bem mais avançado. O Brasil está
começando aí uma industrialização tardia. É uma industrialização um pouco mais devagar, é uma industrialização que começa a competir ali com os grandes agricultores, com o comércio do café. Então, nós temos agora um Brasil mudando economicamente, está bem? Mais uma informação na tela para vocês. Vamos lá. Segundo reinado, vamos pensar os aspectos políticos do segundo reinado. Então, nós temos aí o Partido Conservador, que são os Saquarema. Partido Conservador, eles são liberais. Vai vir mais uma informação para vocês. Isso. Vamos lá, então, só para organizar aqui minha fala. Partido Conservador, que nós já falamos várias vezes, e nós temos o Partido Liberal, que são os Luzias, que também já comentamos muitas vezes aqui na aula. Mais uma informação aqui na tela. Quem são os conservadores? São aqueles liberais e eles querem mais autonomia para as províncias. Quem são as províncias? Províncias, elas são os estados. Hoje nós conhecemos como os estados, mas as províncias, elas eram as unidades onde os conservadores ali tinham a sua federação. Mas hoje conhecemos como estados, só que eram as províncias. E quem são os pertencentes aí aos Luzias, o Partido Liberal? Mais uma informação para vocês na tela. Conservadores. O que eles querem? Mais centralização. Os conservadores, vou deixar essa tela para vocês, eles querem mais concentração. Afinal de contas, os conservadores, eles são aquele partido, né? E não entendam como partido pessoas que têm um partido político, mas sim um grupo que tem o mesmo interesse político, tá bem? Mais uma informação na tela. Isso. Ambos os partidos defendiam as ideias da elite, como a manutenção da escravidão. É aí que tá, pessoal. Ambos os partidos defendem a manutenção da escravidão, certo? Tira o print dessa tela. Muito bem, tira um print dessa tela. Agora, olha só. Em questão... Só um minutinho aqui que eu tô trocando a minha fonte, só um minutinho. Vamos lá. Eles percebem que eles têm mais em comum do que diferenças. O Partido Conservador e Liberal, eles sempre estavam ali na disputa pelo poder, pela economia, mas eles percebem que alguns liberais também querem a permanência da escravidão. Outros liberais já estão alinhados com a Inglaterra e preferem a abolição da escravidão. Mas, no final das contas, esses dois partidos começam a perceber que têm interesses muito mais em comum do que diferenças entre eles. Então, os dois partidos começam aí a articular contra o nosso imperador aí, Dom Pedro II. Mais uma tela para vocês. Isso aí. Segundo reinado. Vamos lá. O regime político do país era a monarquia parlamentarista, na qual o imperador escolhia o presidente do conselho, equivalente aí ao cargo de primeiro-ministro, em uma lista com 3 nomes. A esse regime político damos o nome de monarquia, parlamentarismo às avessas. Então, olha só, é o nosso regime político, como funcionava ali o regime político neste período da história. Parlamentarismo às avessas. Pessoal, o imperador que escolhia os parlamentares. Então, por isso que foi considerado às avessas, porque ele foi muito diferente do parlamentarismo pensado lá na Inglaterra. Então, aqui no Brasil, nós tínhamos sim um parlamentarismo, mas o imperador, o rei, o Dom Pedro II, ele que escolhia entre 3 pessoas que foram votadas, né? Ele que escolhia qual deles seria o parlamentar ali mais importante. Só que esse parlamentarismo, ele está totalmente
equivocado, assim, ele é diferente do que tinha que ser, do que foi planejado lá na Inglaterra, tá bem? Então ele foi aos avessos. Ao invés de dar autonomia à Assembleia, autonomia aos parlamentares, ele não dá. O rei continua ali articulando, centralizando, do jeito dele, ao modo dele, ele continua centralizando essa autoridade. Mais uma informação para vocês na tela. Vamos lá. Então, aí nós temos a lei de terras. Lei de terras. Esse trecho, ele está no caderno do aluno, está bem? Eu vou fazer a leitura com vocês e vou deixar aqui algumas atividades, a gente vai fazer aqui na aula, mas está no caderno do aluno. É interessante que vocês revejam também com os seus professores. Então, vamos lá. Leia o trecho abaixo e responda os questionamentos. Lei de terras, ementa, dispõe sobre as terras devolutivas do Império e acerca das quais são possuídas por título de sesmaria, sem preenchimento das condições legais, bem como por simples títulos de posse, mansa e pacífica, e determina que medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, cedidas a título oneroso. Assim, para as empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros. Autoriza o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara. Então, foi aí situação imperial, chefe do governo, Dom Pedro II, imperador, e é uma lei que vem do executivo. Olha só, pessoal, eu frisei lá oneroso, né? Por quê? A lei de terras, ela vem bem depois de uma lei abolicionista, de uma das leis abolicionistas, que foi a Eusébio de Queiroz. Então, oitavo ano, eu vou dar um parênteses aqui, ó. Sobre as leis abolicionistas, eu preparei a próxima aula para falarmos só sobre as leis abolicionistas, está bem? Hoje, nós vamos focar aqui nas questões do segundo reinado, certo? Então, teremos uma aula muito especial. Próxima aula, a gente precisa gostar muito. Eu trouxe vários convidados para falarem sobre as leis abolicionistas. Mas, falando rapidamente, a lei Eusébio de Queiroz é uma lei que ela proíbe o tráfico de escravos. Ela proíbe o tráfico dos escravizados. Isso vai gerar uma consequência para os donos das plantations, né, das fazendas, porque eles começam a não ter como comprar escravos. Inclusive, fica muito mais caro para comprar. Então, para garantir aí, para dar uma melhorada na vida aí desses grandes fazendeiros, e nós estamos falando só dos grandes, tá? Não existe aqui uma classe média que está sendo trabalhada. O Brasil nesse momento economicamente está sendo trabalhado apenas para os grandes. Nós não estamos trabalhando uma classe média agrícola, apenas um grande latifúndio. Vocês lembram o que é latifúndio? Professora Luísa, será que eles lembram o que é latifúndio? O que você acha? Olha, eu acho que eles lembram sim, até você comentou aí do pequeno proprietário, né? É o avesso disso. Então, o pequeno proprietário é aquele que produz localmente, às vezes até para uma agricultura de subsistência, ou seja, para sustentar a própria família. Agora, o grande latifundiário é, por exemplo, um senhor de engenho, né? Ou um grande fazendeiro do café, né? Vamos lembrar que o café foi uma grande atividade econômica que se desenvolveu no período aí do segundo reinado, né? Ainda e se estendeu até a República. Não sei se a professora Janaína já falou sobre isso, sobre o café. Então, estou dando spoiler, professora Janaína. Já dando spoiler da aula, né? Mas tudo bem. Sem então, problema. O grande latifúndio é a grande propriedade rural, tá, pessoal? É aquela propriedade enorme. Imagina uma propriedade do tamanho do seu bairro, até maior, né? E geralmente ela é dedicada a um único produto ou uma variedade pequena de produtos para exportação, ou seja, para vender para a Europa ou para outras regiões também. Perfeito, muito obrigada, Pro, Luíse. É sempre um prazer a sua participação. E olha só,
Complementando aqui, ó, dando sequência no que a ProLuiz falou, olha, o Brasil nesse momento ele está mais preocupado em fomentar comércio externo. Então, o Brasil ele está fomentando o agronegócio, o comércio externo. O Brasil não está criando aqui dentro do nosso território do império, né? Porque o Brasil tem uma estrutura muito grande, continental. O Brasil não está criando dentro do império um mercado interno, produtos internos. Industrialização começou bem tardia e pouco, gente. Nesse momento aqui, a Lei de Terras ela vai beneficiar o agronegócio, tudo que vai para fora, como a professora Luísa falou belamente. Sim, o café, né? O café é o chamado ouro negro do Brasil. Questão de lei de terras é uma questão fundiária. Vocês já ouviram falar essa palavra fundiária? Quando vocês virem em qualquer texto o termo fundiário, vocês podem pensar em concentração de terras. É nesse momento que nós temos uma grande concentração de terras, começam os latifúndios, como a professora Luísa explicou para vocês. Então, nós temos uma questão social também aqui na Lei de Terras. Os mais pobres, porque agora ó, a Lei Eusébio de Queiroz ela já começou a abolir a escravidão. Pouco a pouco, mas começou. Então, aqueles mais pobres terão menos condições, não terão condições de comprar terras, porque agora as posses elas não serão mais cedidas, não vai ser cedido, mas nós teremos títulos onerosos. Quando eu me refiro a oneroso, estou me referindo a pagamento. Então, a partir de agora, está mais difícil de comprar terras. Isso impossibilita que uma grande maioria de pessoas tenha posse de terras, tá bem? Então, o que essa lei ela vai definir? Ela vai definir aí as questões da terra, ela define como vai ser a posse das terras, ela vai, por exemplo, criar normas, ela cria normas sobre a posse da terra. É isso que ela define, normas sobre a posse da terra. Mas essa lei, ela vai excluir, sim, muitas pessoas. Quem serão os beneficiados? Os grandes proprietários de terras, os mais ricos. Aqueles mais pobres, ou até uma classe média ali da sociedade, não terá facilidade de ter acesso à terra. Então, eu vou deixar para vocês uma questão agora. Essa questão também está no caderno do aluno, vou colocar na tela. Já está na tela. Vamos lá, questão número 1. Essa questão está no caderno do aluno. O que ficou estabelecido no artigo 2 da Lei de Terras? Darei 2 minutos para que vocês conversem. Professores são muito bem-vindos, respondam também. E até daqui 2 minutinhos, pessoal.
Voltamos aí das interações. Tiveram respostas bastante diversas, viu, professora Janaína? Eu escolhi 4 aqui, só para você ter uma ideia das interpretações que os estudantes fizeram da lei de terras, tá? Então, olha, a Isabela respondeu que a lei de terras estabelece as normas para posses de terras. O Miguel disse que o artigo 2º da lei de terras dispõe sobre como cada um poderia comprar terras. Já o João Pedro diz que a terra, segundo o artigo 2º da Lei de Terras, não poderia ser tomada. E a Clara disse que o que o mais rico poderia ter mais terras. E aí, professora Janaína? Excelentes respostas. Realmente, a lei de terras, ela vai dificultar o acesso aí de quem tem uma baixa renda à posse de terras. Ela define, de fato, a organização das terras, quem vai poder comprar e quem não vai poder comprar essas terras. E nós já sabemos que aí nós temos o princípio dos grandes latifúndios. Na realidade, o que o Dom Pedro II está fazendo? Ele está facilitando a vida dos estrangeiros. Porque lá na leitura do texto, tem até uma parte que ele fala para que colonos nacionais e estrangeiros possam, né, ter posse dessa terra. Então, ele está facilitando para os estrangeiros. Aqui no Brasil, no segundo reinado, nós temos aí ingleses, nós temos os italianos que vão chegar depois que acabar a abolição quando de fato acabar a escravidão, os imigrantes italianos vão chegar. Então, ele está aí organizando o meio de campo. Os grandes donos de fazendas estão muito descontentes, porque está começando agora, a partir da lei Eusébio de Queiroz, nós temos aí uma dificuldade para comprar escravos, então eles estão verificando que, de fato, a escravidão vai acabar ali no Brasil. E eles querem uma recompensa, afinal de contas, eles compraram esses escravos. Então, Dom Pedro, com a lei de terras, ele tenta melhorar a vida aí dos grandes donos de propriedades rurais. É isso que ele está fazendo. E ele quer também facilitar para os estrangeiros, para os que estão chegando, para que esses possam também ter suas terras. Então é isso. Eu vou deixar mais uma questão para vocês. Vamos pôr na tela a questão. Essa questão também está no caderno do aluno. A partir da leitura da ementa citada na Lei de Terras, é possível conhecer as justificativas de Dom Pedro II? Vou deixar 2 minutos. Voltamos das interações.
Antes de eu passar as respostas para a professora Janaína, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Rafael, que no chat fez uma correção de uma informação que apareceu em um dos slides a respeito dos partidos, né? O Partido Conservador, como o próprio nome já diz, quer conservar, ou seja, ele buscava restaurar a monarquia, né, no Império, com a colonização, né, o Brasil pertencendo a Portugal, e os liberais eram quem defendiam a autonomia para as províncias. O professor Rafael esclareceu que estava invertido no slide, fez a correção para os estudantes no chat, por isso a gente agradece bastante, por isso que é bom sempre ter a presença e o apoio dos professores da rede nas nossas aulas. Muito obrigada, professor Rafael. E sobre as perguntas, né, sobre a pergunta que a professora Janaína fez, se era possível identificar as justificativas do Dom Pedro II, a grande maioria dos estudantes disseram que sim, mas pouquíssimos apontaram qual era essa justificativa. Então, vou pegar 2 exemplos aqui de crianças que foram além e apontaram qual seria essa justificativa. Segundo Mateus, a justificativa de Dom Pedro II seria a abolição dos escravos. E para o José, a justificativa seria ajudar os fazendeiros. Justificativas bastante distintas, né, professora Janaína? Exatamente. Muito obrigada, professor Rafael. É isso aí, a gente está trabalhando junto aqui, todos nós, né? Eu aqui, a professora Luíse e os professores da rede que nos ajudam tanto. Ótimo esclarecimento, agradecemos muito. Elas estão aí divergindo, mas todas elas têm sim um fundamento, todas elas têm um fundamento correto, porque quando começa o processo de abolição da escravatura, os fazendeiros ficam sim muito inconformados, eles querem ser ressarcidos, os conservadores que querem permanecer naquele modelo colonial, então ele tem que agradar muitos. A lei de terras, ela vai promover ela vai promover a colonização estrangeira. Então, a lei de terras, ela beneficia os estrangeiros, beneficia os grandes donos de terras, mesmo porque eles estão perdendo aí o seu comércio, que são os escravos, eles vão perder as suas posses, que são os escravos, eles compraram esses escravos, eles estão insatisfeitos. Então, a lei de terras, ela veio meio que para amenizar esse clima tenso aí entre Dom Pedro II, os grandes donos de terras e aquelas elites europeias que estão aqui também articulando a economia, a política no Brasil. Vou deixar mais uma questão para vocês aí na tela. Essa questão, ela está também no caderno do aluno, então vou colocar para vocês. Deixa eu ver se já apareceu. Sabemos que no Brasil existe uma grande concentração de terras nas mãos de grandes latifundiários, que também concentram uma grande porção de renda. Por outro lado, muitas pessoas não têm condições de vamos fazer para solucionar esse problema. Pessoal, essa questão, ela está no caderno do aluno. Vou pedir para que vocês façam com os seus professores. Vai ficar essa questão como uma sugestão de atividade para que os estudantes façam aí junto com os seus professores, está bem? E vocês podem apresentar para nós lá na hashtag Eu no CMSP essa atividade. Vocês podem fazer ela de várias formas. Um rap, de repente uma tirinha, um podcast. Então fica aí essa atividade para vocês. Mais uma tela para nós, então, por gentileza, a próxima tela. Segundo reinado, vamos pensar os aspectos econômicos. Aí nós temos no segundo reinado o café, que adquire uma importância fundamental, vai aparecer para vocês. O café adquire importância fundamental. Chegam as primeiras ferrovias e barcos a vapor, com o objetivo de melhorar a circulação do chamado ouro negro. A professora Luíse, no começo da aula, já falou para nós sobre a questão do café e está aí para vocês, o ouro negro, o café, né? Essa grande importância deste nosso produto. Mais uma informação. Mesmo com a ampliação da industrialização e do processo de urbanização durante este período, a economia brasileira era essencialmente agrária e com um grande percentual voltado para o comércio exterior. Então, no campo econômico, nós temos aí o café ganhando uma grande importância no cenário econômico, nós temos a ampliação
das ferrovias, mas o Brasil ele continua com a sua economia extremamente agrária, tá bem? Mais uma informação para vocês lá na tela. Nós temos agora uma outra posição aqui, que é as questões que sinalizam a queda, né? A abolição da escravidão vai aparecer para vocês na tela. Desculpa, gente, estou vendo o PowerPoint errado. Vamos lá, então, corrigindo. Segundo reinado, questões que sinalizam a queda do segundo reinado. Logo após o final da Guerra do Paraguai, aquela que falamos na aula anterior, em 1865, os militares do Exército decidiram que tinham o dever de participar da política brasileira. Porém, Dom Pedro II impediu essas manifestações políticas. Isso fez com que o exército começasse a conspirar contra o imperador. Pessoal, a vida de Dom Pedro II começou a ficar bem complicada. Ele está agora juntando alguns inimigos, partidos com interesses divergentes. O café ele é um produto importante, mas ele só serve como um agronegócio, ele é exportado, não existe um comércio importante aqui no Brasil. E nós temos aí vou colocar novamente na tela para vocês, essa questão do exército. Então, o exército ele começa a querer participar da política, porque lembram lá na Guerra do Paraguai que o exército ele teve uma grande influência, nós temos até uma figura aí de Duque de Caxias, do Conde Deu, vários que participaram da Guerra do Paraguai. Então, eles acharam que, poxa, participamos da Guerra do Paraguai, tivemos ali um grande protagonismo nesse cenário, então nós queremos também participar agora da política brasileira. Agora, o Dom Pedro II vai ter que agradar também aos militares. Outro grupo que já está aí articulando e que vai sinalizar uma queda do segundo reinado. Mais uma informação para vocês na tela. Aí nós teremos outra questão que sinaliza a queda, a abolição da escravidão. A abolição da escravidão foi um dos fatores que determinaram a queda do Império em 1889. Dom Pedro II, vamos lá mais uma informação, Dom Pedro II ele perdeu o apoio dos cafeicultores que tiveram de libertar os escravos após a assinatura da Lei Áurea. Falaremos da Lei Áurea em outra aula. E não receberam nenhuma indenização do governo central. Então, mais inimigos aí para Dom Pedro II. Mais uma tela para vocês. Olha lá, pessoal, nós estamos vendo aí essas questões. A Constituição de 1824, que vigorou até o período imperial, ela dizia que a religião oficial do Brasil era católica. Mas volta aqui para mim, pessoal. Muitos dos parlamentares, muitos dos ministros e parte da corte ali, que estava com Dom Pedro II era maçom. Sim, os ingleses, embora essa Constituição de 1824 ela coloca aí a Igreja Católica como a religião oficial do Brasil, os ingleses eles tinham muita autonomia aqui no Brasil, eles decidiam muitas coisas. Os ingleses, eles podiam, os europeus, eles podiam ter as suas religiões. Parte da corte era maçônica. Então, agora, Dom Pedro II tem como inimigo a religião, né? A igreja, os cafeicultores, os liberais. Então, nós temos vários sinais aí que o segundo reinado está chegando ao fim. Mas eu vou deixar essa história um pouco mais para frente, vou colocar para vocês o protagonismo da aula. Deixa eu ver se nessa aula eu tenho... Não, essa aula a gente não vai poder passar agora, porque também já eu estourei aqui no tempo, mas eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu prometo trazer para vocês todas as atividades, tá, de alunos que me mandaram. Agradeço muito a participação da professora Luíse. Não esqueçam de avaliar nossa aula no final. Muito obrigada. Até mais. Se despede de nós aí, professora Luíse. Tchau, tchau, estudantes. Até uma próxima. Bom final de semana para todo mundo.